amém, irmão? Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Glórias a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que é um motivo de alegria muito grande estar aqui mais uma vez, porquanto isso aqui é o trabalhar de Deus, irmãos. Eu passei de 2 horas da manhã e não consegui mais dormir. O Espírito Santo estava me convidando para ter um diálogo com Ele. O Espírito Santo estava me convidando para ouvir a voz dele. E até minha esposa reclamou e disse: não, Rei, é porque tu dormiu durante o dia. Eu disse: não é não, porque eu tenho sono para toda hora. É porque Deus está me chamando para ir buscar a face dele. E durante a noite a garganta um pouco inflamada das jornadas missionárias, os olhos ardendo. E quando eu vi faltar energia, eu disse: só para o diabo, botou a pátria aí. Cheguei ali perto do irmão de Ney, lá onde estava, e disse: olha, eu vou orar, porque Deus sabe que eu prego sem microfone. Estaria disposto a pregar e prego se faltar energia de novo. Mas Deus ouviu a minha oração, porque Ele sabia que eu precisava falar em um bom tom para todo mundo sair daqui entendendo e ouvindo a voz de Deus. Quantos trouxeram Bíblia sem perca de tempo? Levanta essa Bíblia do tamanho da sua. Eu fico contente quando eu vejo a igreja armada até os dentes. Porque a Bíblia é a espada do Espírito. Um soldado não pode andar desarmado, ele tem que andar revestido e armado para poder vencer o inimigo. Abra sua Bíblia conosco, sem perca de tempo. No livro do profeta Jeremias. Eu estava comentando com o irmão Carlos que eu só tenho 10 anos de crente. E uma das lições mais poderosas que eu estou estudando, que eu estou aprendendo nessa lição de Jeremias, irmão. Grande lição. E desde quando, irmão, a gente está com essa lição nas mãos, que o Espírito Santo vem me cobrando essa mensagem. E eu reservei para pregar essa mensagem na Central de Capital semana passada. Mas Deus não permitiu, porque era para ser pregado aqui. Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo de número 4 a seguir. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a seguir. Esse dia eu fui ministrar numa igreja e eu fui bonitão assim, com a camisa bonita, mais bonita do que essa, a calça bonita, vestido, eu não estava nu, como eu não estou nu aqui. Chegando lá na sala pastoral, o ancião disse: olha, irmão, tem como o senhor colocar uma gravata para não contrariar, porque é uma norma da igreja e não de Deus? Eu disse: tá bom, meu querido. Ele pegou uma gravata feia e suja lá atrás, porque pode aparecer em lugar da igreja. Os paletó pior é os que botam no fundo da igreja, é aqueles blazer que vem de São Paulo do bazar. Eu não visto um troço daquele, porque não foi o Espírito Santo que inventou aquilo. Aí bota lá no fundo as piores gravatas, rasgadas, feia, com aquelas listras mais feias, parecendo uma jiboia, é que eles colocam no fundo da igreja. Aí colocou aquela gravata feia, encardida. Tá bom, eu vou usar. Gravata não fala e paletó também não fala. Quem fala é o Espírito Santo. Infelizmente, Satanás inverteu os valores dentro da igreja adventista. Os valores estão invertidos. Quer dizer que o homem não pode pregar sem gravata, mas a mulher pode vir de mini saia para a tribuna, mostrando a caçola. E eles não verem isso tão sério espiritual. A mulher vem para cá com um toco de saia tão pequeno que a gente não sabe se é uma saia ou se é um cinturão. Aí quando vem para cá não tem vergonha, fica esticando, procurando malha, tecido. Quando não tem mais tecido, elas colocam a Bíblia, aí se identifica, parece uma cascavel, e rebola, mas não adianta. Aí o líder espiritual não está vendo isso. O líder espiritual não está vendo as mulheres com a boca com um batom tão vermelho que parece mais um tomate maduro. Eles não estão vendo. Não, é porque a mulher do pastor usa, se ela for para o inferno, você vai também? Porque hoje é o seguinte, irmão, a mulher do pastor faz, a igreja tem que fazer também. Porque a liderança é o espírito da igreja.
Eu prometo para os irmãos que eu vou ser fiel a Deus, eu vou pregar tudo que Deus colocou no meu coração. Nem que vocês não me convidem mais nunca para vir aqui. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Amém? Amém. Coloque a mão no ombro da pessoa mais bonita e perfumada do seu lado. Olhe nos olhos dela, dele, bem dentro do bar dos olhos. E diga para ele assim, ó, coloca o cinto, porque nós vamos decolar. Coloca o cinto. Quando você entra na aeronave, da avião, do Natal, a primeira coisa que o moço diz, coloca o cinto por segurança. Coloca o cinto para você não querer ir embora antes da mensagem. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Vamos orar a Deus. Enquanto mais oração, o irmão me ajuda aí no fundo musical, por amor de Deus. Eu sou movido à música. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Estamos felizes por estar aqui congregados na Tua presença nessa manhã. O Senhor sabe, meu Pai, que eu tive uma grande dificuldade de pregar aqui nessa igreja ontem. Eu senti que tinha uma grande nuvem negra aqui dentro. Eu senti um bloqueio muito grande para ministrar a Tua palavra. Quem me conhece o meu ministério, sabe como eu prego. Viu a dificuldade que eu tive de me expressar aqui neste lugar. Mas neste momento vai desfazendo com toda a obra de magia negra. Vai desfazendo com toda a obra de Satanás. E que nessa manhã os demônios, Senhor, sejam queimados pelo poder da Tua existência. E que este lugar aqui seja tomado pela Tua virtude. E que nossos corações se alegrem na Tua presença. Espírito de Deus, fala conosco. Ajuda-nos a sentir o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que é que tem lugares que é mais dificultoso de pregar do que outros? Existe bairros que é mais oprimidos do que outros, tráfico de droga. Existem igrejas que é mais pesada do que outras, pecados ocultos, acariciados que não é confessados. Jeremias capítulo 1, versículo de número 4, a seguir está escrito assim na Bíblia: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Queridos e amados irmãos, servos e servos de Deus Todo-Poderoso, quando eu estava em espírito de oração nessa madrugada, de joelho com a minha esposa ali no quintal da casa do irmão Carlos, aquela angústia que penetrou meu coração durante aquela madrugada, que deu vontade de pegar, arrumar a mala e ir embora para casa, aquela tristeza que invadiu o meu coração, ela foi banida quando eu coloquei meu joelho no chão. Porque eu pude entender que servir a Cristo é sinônimo de sofrimento. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A partir do momento quando a gente abandona o mundo, abre mão das coisas do mundo para aceitar o Evangelho, para andar lado a lado com Deus, a gente começa a ser odiado, a gente começa a ser perseguido, porque Jesus ele disse que a gente ia ser odiado, de alguns não, de todos, por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém.
Interessante que eu nem estudei a lição ontem, nessa semana, só estava ouvindo os irmãos comentar. E na oração Deus colocava no nosso coração o desejo de ser um barro, que é um vaso de barro esbagaçado ali. Porque a gente estava acreditando que o oleiro, ele tem poder para pegar os pedaços, os cacos, e colocar um pouco de água e pisar e transformar em um vaso novo. Quando Jesus ele referiu dizendo que não se coloca vinho novo em odres velho, é porque um vaso que está trincado, um vaso que ele está rachado, ele não pode suportar a glória de Deus. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque para ele são loucura. E ele nunca pode compreender, ele nunca vai discernir, porque as coisas espirituais de Deus se discernem espiritualmente. Sabe por que Deus ainda não está salvando milhões e milhões de almas e está trazendo para cá? Porque a igreja não está preparada para receber esse tipo de gente. A igreja está na carne. A igreja limita o poder de Deus, não acredita que Deus pode fazer uma obra extraordinária, como fez no Pentecoste. A gente somos muito autossuficientes, nós acreditamos nos métodos humanos, a gente acredita na nossa capacidade humana, menos no poder de Deus. Esse dia a gente estava no retiro espiritual, na qual o Espírito Santo também estava salvando. Quando o Espírito Santo fazia o apelo, as almas vinham chorando. Depois que um pastor presenciou aquilo, ele fez questão de pegar o microfone e dizer assim: o diabo está fazendo o povo chorar dentro da igreja. Quer dizer que um homem ou uma mulher de Deus não pode ter um sentimento de chorar diante do Todo-Poderoso? Os adventistas choram assistindo o filme do Titanic, quando o navio está afundando, e chora o marido de um lado, a esposa de outro, em cima do sofá. Vai vir para o culto, não pode chorar. No estádio de futebol, quando o time faz o gol, as arquibancadas só falta cair. Eles vibram, eles se alegram. Mas mesmo no culto não pode ter alegria. No culto não pode dar glória a Deus, porque dizem que Jesus não é surdo. Não pode bater uma palma, que é falta de ética, mas bate palma para os cantores famosos. Quando vai para os grandes congressos, os grandes eventos, quem é? É fulano de tal, é da TV. Aí todo mundo assobia e bate palma. Está se cumprindo a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Os nossos cultos são ruins. Os nossos cultos são mornos, irmão. E o pior de tudo é que nós estamos conformados. Está bom demais, o importante é ser adventista. Não basta só ser adventista, porque a credencial de adventista ou certificado de adventista não garante que você está bem com Deus, não garante a tua salvação. A Bíblia diz que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas tem gente que pensa que o Espírito Santo vai ficar com a cara feia na igreja de delegado. É o Espírito Santo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é morto, que tem que ficar parado, não pode se mover. Se o irmão faz uma ação na hora do louvor, suspende as mãos para adorar a Deus, dá uma balançadinha e diz: ó, o irmão já está dançando. E o que é que a gente diz que Davi dançou? Então rasgue a Bíblia, seja incrédulo, porque a Bíblia diz que Davi era rei aqui na terra, mas quando a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, entrou em Jerusalém, ele sentiu que ali agora no pedaço chegou o rei da glória. E diz a Bíblia que Davi, ele tirou a roupa real, a coroa da cabeça, ficou só de pijama. E diz a Bíblia que Davi começou a bailar com todas as suas forças. Agora não me pergunte como é que o homem baila, eu não sei. Já viu o bailarino bailando? Eu não sei como Davi bailou. Eu sei que a Bíblia diz que ele bailou com todas as suas forças. Só que a mulher de Davi, Mical, filha de Saul, era carnal, e todo carnal fica em cima da janela, espectador. Fica, será que não precisa disso para servir a Deus? E ela está lá em cima do muro, cuidado, desce de cima do muro, para não cair e quebrar o pescoço. Todos quantos ficaram em cima do muro, pereceram. Paulo está pregando, o Eutico, que veio de descer
recebe a comunhão, sentiu o poder, ficou do segundo andar. Isso, Paulo, e pum, caiu e morreu. A sorte dele, porque a virtude estava na vida de Paulo. Paulo abraçou, a vida veio sobre ele. Mas Paulo não está aqui mais não, mas o Espírito Santo está. E o Espírito Santo nessa manhã vai nos dar vida. O Espírito Santo vai ressuscitar os mortos espirituais. Porque a pior morte não é a morte física, porque se morrer fisicamente vai morrer com Deus, vai ter o privilégio, quando a trombeta tocar, ressuscitar primeiro. A pior morte é a morte espiritual. A pessoa acha que está vivo, mas está cheirando mal. E as nossas igrejas estão morrendo aos poucos. A Bíblia diz, irmãos, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não tem profecia, é porque também não tem profeta, porque é o profeta que profetiza. E hoje, irmão, há uma ausência muito grande de profeta. Está cheio de homens iletrados aí. Está cheio de homens aí que pregam só para os ricos. Porque hoje é o evangelho adaptado. E Paulo disse ainda que vem um anjo pregando outro evangelho, que não seja esse aqui, ó. Seja anátema, quer dizer maldito. Hoje no nosso meio tem evangelho para jovem e evangelho para velho. Irmão, traz uma mensagem de jovem, viu? Porque senão o jovem vai sair da igreja. Os jovens têm que tomar vergonha na cara e se converter. Eu não vejo Deus poupando os jovens da Bíblia. Daniel foi para a Babilônia, mas ele não negou a Deus. Cativo. José escravo no Egito, jovem, de 17 anos de idade aproximadamente, mas ele não negou o seu Deus. Ele andou na contramão da lógica. Hoje os jovens querem ser jovens gospel. Não toca a mensagem, não prega não, dá uma mensagem forte, porque senão vai espantar os jovens. Mensagem de rico e de pobre. Hoje no nosso meio tem enfrentado mensagem para o rico e para o pobre. Aí para o rico tem que ser uma mensagem light, viu, irmão? Olha, não toca não, porque o rico tem um dízimo alto. E cadê os profetas que não tem? A mensagem de Deus é para o rico, é para o pobre. Deus não faz assim, porque Deus não está olhando. Deus não tem discernimento de rico e de pobre, porque Ele é dono do ouro e dono da prata. Meu Deus não precisa de migalha, de esmola, de riquinho, que quer vir para a igreja achando que ele pode mandar aqui. A igreja não é de homens, a igreja é de Deus. O Senhor dissesse a minha igreja das portas do inferno, não prevalecerá contra ela. Evangelho hoje que vale tudo. O que vale é o coração. Daqui a um dia vão liberar joias na igreja, como o pastor Tedro disse que já tem algumas igrejas aí, que já estão usando joias, pulseira, colares, corrente, e daqui a um dia vão usar aqui também no Brasil, porque nós somos especialistas em estar querendo fazer o que o mundo faz, e não o que a Bíblia diz. Nós somos especialistas em estar perguntando a A e B como devemos nos comportar para ir para o céu. Aí o perigo é que Satanás ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Aí o cara vem para cá, todo cheio de filosofia. Quem é? Não, o homem é bacharel em teologia. Aí o povo, é bacharel? Aí a igreja enche. Não, o homem, olha, o português derruba até avião. Mas não tem fruto de crente. Não tem fruto do Espírito Santo. Não tem dom do Espírito Santo, irmão. E quando eu li esse contexto sagrado, a minha estrutura espiritual foi impactada pelo poder de Deus. Porque aqui nós estamos diante de um contexto que revela-nos acerca de uma vocação ministerial, uma vocação profética. Sabe quem era Jeremias? Jeremias era filho de Ilquias. Quem era Ilquias? Um sumo sacerdote. E segundo a cultura judaica, todo filho de sacerdote tinha que assumir a posição do pai. O pai não podia ministrar, estava velho, ou descia a sepultura, o filho assumia o lugar. Hoje não é diferente. Hoje a maioria dos pastores quer que os filhos sejam pastor também. Mas eu estou falando de vocação ministerial, ou seja, quem vocaciona é Deus. É Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus quem diz o que você vai ser. Aí está Deus agora se revelando para Jeremias numa época muito difícil de apostasia. E a Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o vosso Deus,
e eles serão meu povo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. E sempre em uma época difícil, Deus levanta alguém para fazer a diferença. O sacerdote da época, inclusive o pai de Jeremias, Ilquias, ele estava tratando de bajular o povo. O rei, a liderança em pecado, e o sacerdote dizendo: não, está tudo bem. Está tudo bem, o importante é o coração. O importante é a carne que vocês estão oferecendo. O importante é o sacrifício. Aí Paulo recomenda dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vossas vidas. Os sacerdotes covardes, porque todo sacerdote, irmão, ele tem o costume de querer agradar o povo. Porque o sacerdote, ele veio: não, eu tenho que agradar o povo, porque quando eu sair daqui o povo vai bater palma para mim, vai dizer que eu fui uma bênção aqui. O sacerdote quer ser bajulado. O sacerdote não quer enfrentar a oposição. O sacerdote quer estar só comendo a gordura das ovelhas, com a barriga deste tamanho e pegando o salário. O sacerdote é assim, meu irmão. Era o que acontecia antigamente. Aí Deus disse: a situação está difícil, mas eu tenho alguém que vai fazer a diferença. Jeremias. O Senhor aparece para Jeremias e dizendo: Jeremias, eu tenho um recado para você. Fala, Senhor, teu servo ouve. Antes que eu te formasse, rapaz, no ventre materno, eu já te conheci. Agora, irmão, o que me chama a atenção: como é que pode, que Deus poderoso é esse? Conhece o homem ainda antes do homem ser formado no ventre. Ainda está sendo formada a substância, ainda não está nem os ossos tudo no corpo do indivíduo, e Deus já está dizendo: eu conheço a tua história, eu conheço a tua trajetória, eu vou usar você na terra. Foi eu que te formei, Jeremias, e ainda antes que eu te formasse, eu já te conheci, e antes que saíste da madre da tua mãe, eu, Deus, disse Deus, te consagrei e te constituí profeta às nações. Hoje em dia um olho para ungir o outro, tem que um derramar azeite na cabeça do outro. Mas Deus tratou de ungir Jeremias dentro da barriga da mãe. O pai de Jeremias, o sacerdote, o que já estava orando ou rezando, sei lá o que era que ele fazia, dizendo assim: meu filho vai ser, olha o orgulho, ele vai também ser um sacerdote e vai ser uma bênção. A minha casa é uma casa de sacerdote. Só que o projeto de Deus era que Jeremias fosse um profeta. E profeta é diferente de sacerdote. Quando eu ouço Paulo ministrando acerca das vocações ministeriais, Paulo está dizendo assim: olha, irmão, Deus constituiu na igreja uns para apóstolos, outros para profeta, outros são evangelistas, outros são pastores e outros são mestres. Sabe o que é que o Espírito Santo está usando Paulo para dizer? Nem todo mundo pode ser pastor, irmão. E por que hoje todo mundo quer ser pastor? Será que é por causa da regalia? Será que é por causa do patente? Será que é por causa da posição? Porque, irmão, diante de Deus um PR não significa nada, e diante de Satanás também não significa nada. O que significa diante de Deus é uma vida íntegra de oração. Porque tem um bocado aí indo para a faculdade sem chamada, sem vocação, só porque o pai tem condição de pagar a faculdade, aí vai estudar na faculdade, aí diz ele que se formou, mas não foi Deus que formou ele, porque a faculdade de quem Deus chama é no deserto. O meu Deus não escolhe filho de papai para vir para cá com a mãozinha mole, não. Tem que ser macho, rapaz. Tem que passar fome, tem que ir para o deserto, passar sede, passar privação. Eu me lembro de Moisés, estudado em toda a ciência egípcia. Aí Deus disse: tu é escolhido, mas não chegou a tua hora, só quando tu passar 40 anos no deserto. Deus leva Moisés para o deserto, Moisés fica pesado de língua, sapecado no sol, se enganchando na sarça cheia de espinho, as vestes rasgadas, pobre, trabalhava para comer somente, só o salário dele era o alimento, que já dá, ainda deu uma filhinha, graças a Deus. Ele não morreu naquela prova, porque, irmão, se o deserto já
solidão. Ainda bem que Moisés tinha uma costelinha durante aquele frio causticante da noite. Aleluia. "40 anos de deserto", aí Deus disse: agora tu está formado, tu agora é bacharel, toma o diploma, vai libertar meu povo, Moisés. Aleluia. Eu fico imaginando quem era que escolheria Pedro para ser o pastor da igreja hoje. Quem era que escolheria Pedro para ser o pregador de uma igreja catedral? Esse dia o irmão disse: irmão, vim morrer para pregar na central de Itabuna, sendo que o pastor Wellington já tinha me convidado uma, 2 vezes, e a minha agenda não deu para vir, porque chocou. Aí o irmão foi falar com o outro, e ele tem mensagem para a central. Ele disse: e esse irmão rei lá, tem mensagem para a central? Eu tenho Bíblia para a central. Bíblia, porque o que eu prego é Bíblia. Ele não gosta de Bíblia, ele gosta de historinha de carochinha que não prega contra o pecado. Mas Satanás, querendo ou não, nós vamos combater o pecado, mesmo sendo pecador, nós vamos sujeitar a Deus, e resistir o diabo, ele vai fugir de nós. O ministério mais estreito é o ministério profético. Você está pensando que se a irmã White estivesse hoje aqui, todo mundo está bom, vou comprar um livro teu, irmã? Ô irmã, eu te amo, viu? Era ruim, do jeito que a igreja está, apostasia. Crente Raimundo pega a igreja a todo mundo. Eu não gostou da mensagem do pregador. Interessante que eles falam tanto da irmã White, mas não pregam o que ela pregou. Só fica procurando as coisas boas, né, irmão? Mas não prega a dureza que ela pregou. E se Jeremias estivesse pregando hoje aqui, hein? E se João Batista, eu vou chegar mais longe, João Batista, raça de cobra, jiboia, jaracuçu, contra nada do deserto. Poxa, eu vou embora, é falta direto, está me chamando de cobra. Olha, eu vou lhe processar, viu, João? Vou lhe processar, porque hoje daí, tudo a igreja hoje é processo. O povo tem um medo de processo, irmão. Você não pode pregar, ó, pai, para de ser viado, sempre vai. O irmão, para com isso, é o processo, é o processo. Jeremias, ele quis correr da chamada. Por que é, irmão? Porque a gente lê a Bíblia e todos que Deus chama quer correr. A apresentação: Moisés, o seu pesado de língua, manda outro. É você. Gideão, é você, Gideão. Não, eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo, eu sou menor na casa do meu pai, manda outro maior. É você. Maria, você vai ser a mãe do Salvador do mundo. Você vai emprestar o vídeo para ser. Não, eu não. Como? Eu não tenho relação sexual com homem algum. E descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. E o anjo santo que há de nascer do teu ventre será chamado Filho do Deus Altíssimo. Jeremias começou a dizer para Deus: não, Senhor. Jeremias já era homem, para quem não sabe, ele já era homem formado. Quando Deus apareceu para ele, quando ele quis dizer, ele disse assim: Senhor, eu não passo a expressão, eu não passo de uma criança. É porque, segundo o historiador Flávio José, Jeremias era gago. E quem já viu gago pregar o evangelho? Quem já ouviu gago cantar? Eu conheci o Nileuso, que é gago que não sabe nem falar, mas canta. E daí, se Deus levanta um gago, é problema de Deus, não seu. Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança, porque o gago não sabe falar, então ele é pior do que o menino. Eu não passo de uma criança, e é melhor o Senhor levantar outro. O Senhor disse: não, é você que vai. Aonde eu te mandar ir, você irás. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Aí Deus levanta agora Jeremias profetizando, naquela época difícil. E sabe qual era o brinde de Jeremias? Todo dia era calabouço. Calabouço, tapa pela cara. Jeremias não tinha um salário garantido porque profetizava a verdade. Jeremias não era abraçado por aquela nação. E o que me chama a atenção, sabe o que é, queridos? É que Deus sempre levantou profetas para profetizar contra o pecado do povo dele. E hoje os pregadores vêm para aqui e ficam: é porque a igreja
não é demônio, é porque a igreja fulano de tal é capeta. Mas nós temos que pregar contra o pecado da igreja, o nosso pecado, para que haja um reavivamento, haja uma mudança de vida. E quando Deus levanta o Jeremias moderno para pregar, o povo começa a ficar com a cara feia. Porque Jeremias desceu à sepultura, mas o Espírito que estava de Jeremias até hoje está aqui no nosso meio. O Espírito arrancaram o pescoço de João Batista, mas o Espírito que estava de João está aqui no nosso meio. Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui. E porque a gente vê hoje o povo preocupado em aparecer no YouTube, porque a gente vê os profetas com medo de errar o português, o R, o S, com medo de errar. E quando Deus levanta um analfabeto no sertão, fica, olha, faltou a vírgula. O irmão, não se fala viado não, é alma sexual. O povo está procurando coisas, irmãos, bonitas, e não a palavra que vem do céu. Como a mensagem de Jeremias era uma mensagem dura, rapadura, era dura, mas era doce, porque era verdade. E nada podemos contra a verdade, sendo em favor da própria verdade. Santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque não se prega que é pecado, irmão, pintar as unhas de